Vamos estar novamente orando para que o Senhor possa estar nos abençoando neste momento que teremos agora de ouvir a palavra do Senhor. Então, baixemos nossas cabeças e vamos orar. Senhor Deus, te louvo pelo momento que tivemos agora de louvor e entoar cânticos ao Teu nome, Senhor, e quero estar colocando diante de Ti agora a vida do Mateus. Lhe agradeço pela disposição dele em Te servir, também trazendo a Tua palavra à igreja, Senhor, e que o Senhor possa estar usando ele em nossas vidas nessa noite. Possamos estar ouvindo o que o Senhor tem a dizer a nós e possamos estar sendo edificados através da Sua palavra, Senhor. Te peço isso no nome de Jesus. Amém. Bem, boa noite a todos. Consegue me escutar aí no fundo? Dá para escutar? Eu acho que não dá para escutar, porque ninguém respondeu. Agora dá para escutar? Tá tudo certo aí? Dá para escutar? Atrás? Mais ou menos? Mais ou menos, tá. Vou tentar falar um pouco mais alto. Vou tentar colocar assim. Uma das dificuldades que eu tenho, que é bem conhecida dos irmãos, é que eu falo extremamente baixo. Então, aí ó. Então, não se incomodem de falar assim mais alto, né, alguma coisa assim, porque é algo que eu tenho que, né, continuar aprendendo e desenvolvendo, né? Então, amados, estamos aqui, eu novamente, no púlpito, e eu estou aqui, na verdade eu não deveria estar aqui, mas estou aqui, porque eu não tinha nem planejado fazer essa pregação, né? Mas o pastor pediu assim, se houvesse a possibilidade de poder pregar, né, nesse último culto, que seria muito bom, né, porque ele tentou outras pessoas e não conseguiu, né, infelizmente. Então vocês vão ter que me escutar mais uma vez. Então eu fiquei pensando assim, que pregação eu poderia trazer, né, que estudo, né, que mensagem eu poderia trazer que fosse de edificação para a igreja, pensando que, infelizmente, tem que falar as palavras. É a última vez que eu vou pregar aqui antes de ir para o PV, né? Então, o que eu poderia falar de importante? E aí eu fiquei pensando, fiquei orando. E também pensando numa questão que seria bem importante, que eu não teria muito tempo para preparar também. Tendo em vista que os últimos dias foram os dias mais alucinantes da minha vida. Tendo que arrumar a mala, né? Eu nunca subi em cima de uma balança tantas vezes quanto nesses últimos dias. Porque para a gente colocar a mala no avião tem que ter no máximo 23 quilos. Então eu tinha que colocar as roupas lá dentro, e panela e tudo mais que tinha que colocar lá. Carregar a mala e subir em cima e ver 23 quilos ou não, né? Com o meu peso e fazer uns cálculos malucos lá. Então eu tive que fazer pelo menos 20 vezes no dia. Então foi bem corrido. E com tudo isso junto, eu pensei de trazer uma mensagem que eu já tinha pregado outras vezes, mas não tive a oportunidade de pregar aqui na igreja. E eu tinha prometido que seria a última mensagem de Colossenses. Não vai ser a última mensagem de Colossenses. A gente vai voltar para Colossenses de novo, capítulo 1, versículos 28 e 29. Mas vão falar para mim, tá, mas peraí, tu já pregou essa mensagem de Colossenses 1, 28 e 29 porque a gente terminou o livro. Mas... Em verdade vos digo que eu preguei, mas não com as ênfases que eu vou trazer hoje. E o nome dessa pregação é o foco do ministério e o poder que o sustenta. Então são esses dois enfoques que eu vou trazer, que eu tive a oportunidade de pregar essa mensagem durante a divulgação em algumas igrejas, que o Bruno pôde estar indo. Eu pude pregar lá na feitoria e também na igreja da feitoria, né? E também lá em Estância Velha. Espero que seja de bênção esse estudo que a gente vai ter. Meu desejo, minha oração, que seja de bênção e de encorajamento para a igreja, pensando nessas duas questões muito importantes, que qual é o foco do ministério e qual é o poder que sustenta o ministério. Então, eu gostaria de ler aqui Colossenses capítulo 1, versículos 28 e 29, que diz assim: nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço,
lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. E a versão que eu estou usando aqui é a NVI, né? Então, queridos, essa passagem, para mim e para a Bruna, é muito importante, que é a base do nosso ministério, e por isso que eu trouxe ela como uma mensagem nas outras igrejas, queria trazer aqui também para os irmãos. E é muito importante, quando a gente se aproxima da palavra de Deus, a gente tem que saber qual o contexto daquilo que a gente está estudando. Então, eu sei que para muitos aqui é um pouco chovendo molhado, mas eu vou falar de novo para a gente estar todo mundo no mesmo entendendo, partindo da mesma base. Mas aqui, lembrando que a autoria dessa carta é de Paulo, que escreveu aos irmãos lá de Colossos, e se foi no período da prisão, foi mais ou menos nos anos 60, 62, período que ele estava preso em Roma, e foi escrita juntamente no mesmo período de outras três cartas, que era a carta, obviamente, de Colossenses, junto com Filemão, Efésios e Filipenses, que são as chamadas epístolas da prisão, né, as cartas que Paulo escreveu na prisão. E o conteúdo dessa carta, né, tem muito a ver com um irmão chamado Epáfras, que esse irmão, ele era o pastor da igreja, ele saiu lá de Colossos, foi até Roma para pedir simplesmente socorro para Paulo, porque ele precisava, de alguma forma, poder saber como combater várias das heresias que estavam rolando lá na igreja de Colossos, que eram de várias vertentes diferentes, como o filosofismo, que vinha lá dos gregos, também o judaísmo, que vinha dos judeus, que queriam colocar a lei na vida cristã, também uma parte que era o misticismo, que tinha muito a ver com a adoração a anjos, também visões, né, de êxtase, e também aqueles que queriam, que se chama ceticismo, aqueles que queriam que, por um grande sofrimento no corpo, ter uma elevação espiritual. Então, todas essas heresias, todas essas quatro esses pensamentos que eram fora de Cristo, queriam diminuir o valor do Senhor Jesus para levantar essas heresias, para que dessa forma eles pudessem se aproximar mais de Deus. Jesus não era tão importante assim, porque por meio da lei, por meio do pensamento grego, por meio dessas práticas com severidade com o corpo, ou adoração a anjos, dessa forma as pessoas conseguiam chegar mais perto de Deus. E essas heresias que Epáfras queria de alguma forma combater e não sabia como. Então ele foi até Paulo em Roma para pedir socorro, e Paulo escreveu essa carta que a gente pode estudar e que é uma bênção, né? A gente conseguiu estudar toda ela. E a questão mais importante da carta é colocar no pensamento dos colossenses, de nós hoje também, quem é o Senhor Jesus e qual o lugar dele na nossa vida. Uma posição de supremacia, acima de tudo, acima de todo o pensamento, todas as outras realidades da vida. Jesus é o centro, é o supremo, é Ele que dá a salvação, é Ele que sustenta todas as coisas, como a gente vê ali no versículo 17 do capítulo 1, né? Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, tudo existe nele, então Jesus é supremo. E essa passagem aqui de Colossenses 1, 28 e 29, ela serve de uma dobradiça para o restante do capítulo, dos próximos pensamentos, que Paulo estava falando muito sobre o ministério dele. E falando sobre o ministério dele para poder depois fazer as exortações contra essas heresias. E a passagem que a gente vai estudar é justamente sobre o ministério de Paulo. E por isso que ele fala nós o proclamamos. Ele está defendendo o seu ministério para aí sim poder fazer as exortações do capítulo 2. Né? Mas então, chegando aqui a passagem que a gente está estudando, quando Paulo fala nós, ele fala sobre si, sobre Timóteo, sobre os outros cooperadores do Evangelho que faziam algo. E fala que eles proclamavam. E é interessante a gente pensar sobre o que é proclamar. O que significa isso?
E eu queria abrir duas passagens que falam um pouquinho sobre isso. Tá? Uma em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26, e depois a gente vê Atos 17, versículo 22 e 23. E essa passagem de 1 Coríntios 11, 26 é muito conhecida porque a gente usa normalmente ela na ceia, né? No tempo que a gente relembra do sacrifício perfeito e substitutivo de Jesus, né, por nós. E a gente tem o nosso momento de ceia, né, onde a gente tem esse momento especial. E ali Paulo, né, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, ele escreveu o seguinte: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. E é interessante porque essa palavra, embora anunciam, é diferente de proclame em português, no grego é a mesma palavra, é katangelo, que é proclamar, anunciar, tornar conhecido, revelar, deixar isso claro, né, diante das pessoas. E por isso que Paulo lá falava de proclamar e aqui de anunciar, tornar conhecida a morte do Senhor até que Ele venha. E lá em Atos, capítulo 17, versículos 22 e 23, é uma passagem onde Paulo ele está em Atenas, anunciando o Senhor Jesus, anunciando ao Senhor, e ele vem aqui falar sobre aproveitar uma situação lá para poder apresentar o Senhor. Então, lá em Atos, capítulo 17, versículos 22 e 23, a gente lê o seguinte: então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois, andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecer, eu lhes anuncio. E esse eu lhes anuncio, é a mesma palavra lá de proclamar. Então, esse proclamar lá de Colossenses é como a anunciação que Paulo estava trazendo ali em Atos. Ele queria tornar conhecido, tornar revelado, descoberto, claro, quem é o Deus verdadeiro. Paulo queria fazer isso lá em Atos. E por meio também da ceia, a gente torna conhecida, né, revelada, clara, a morte do Senhor até que Ele venha. Então, voltando lá para Colossenses, quando Paulo diz que nós o proclamamos, ele queria proclamar, tornar conhecido algo. E, na verdade, ele quer tornar claro, conhecido, alguém, uma pessoa. Quando diz nós o proclamamos, ele quer proclamar a Cristo Jesus. Porque Paulo, ele podia, como sendo alguém muito conhecido em todas as regiões que ele passava, ele poderia proclamar a si mesmo, tornar ele conhecido. Ele podia ser um pregador que buscava ter um nome. Se alguém que as pessoas pensassem: nossa, Paulo, olha que fantástico, aquela pessoa de palavras muito eloquentes, assim, palavras muito ousadas, enfim, ser conhecido por isso. Mas Paulo não queria isso. Ele não queria ser conhecido por quem ele é. Ele queria tornar conhecido o Senhor Jesus. Era ele que ele proclamava. Cristo era o foco, não eram as ideias de Paulo, não eram as opiniões pessoais de Paulo, não era isso que era importante. Para Paulo, importante era Cristo Jesus. E como ele queria fazer isso? Como é que ele queria tornar conhecido o Senhor Jesus? Como é que ele queria fazer esse ministério? Ele queria fazer de duas formas. Ele queria advertir e ensinar. Dessas duas formas, ele queria tornar o Senhor Jesus conhecido.
Porque esse advertir, essa expressão, né, de maneira bem literal, é colocar na mente. Ele queria colocar na mente das pessoas às quais ele podia ministrar uma vida verdadeira, uma vida que honrasse o Senhor Jesus, que honrasse aquele Deus que ele proclamava. E nisso, ele queria poder advertir, queria poder exortar, né, as pessoas que conheciam a Cristo e aquelas que não conheciam, porque aquelas que conheciam, mas viviam vidas que não estavam de acordo com o Senhor, que elas voltassem o seu caminho e caminhassem de uma maneira correta, né? Que o pensamento correto de vida estivesse colocado na mente deles para poder caminhar de maneira correta e não caminhar de maneira longe do Senhor ou em pecados, de alguma maneira que não estivesse correta diante de Deus. E Paulo queria fazer isso. E ele queria ensinar também. E é interessante porque se a gente for ver a Bíblia como um todo, a gente vê que é um grande ênfase em ensino. A Bíblia fala muito sobre ensinar. E Paulo queria fazer isso. Ensinar sobre o quê? Sobre ele? Não. Sobre o Senhor Jesus, sobre Cristo. Ele queria ensinar sobre o nosso Deus. E é interessante também porque, seguindo aqui o texto, Paulo fala que nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um. E aqui eu percebo qual é o foco de Paulo. Porque Paulo poderia pensar assim, eu quero proclamar o Senhor Jesus, eu quero advertir, quero ensinar. Então eu vou fazer culto de manhã, de tarde, de noite, vai ter programação de homens todo dia e vai ter programação de mulheres toda tarde, vai ter programação de crianças toda manhã, encher de atividades na igreja. Mas Paulo não queria isso. Paulo não queria encher de atividades, porque esse não era o foco. Ele não buscava um ministério ativista. Ele buscava um ministério que focasse nas pessoas. O foco do ministério são pessoas. São pessoas. Eu e você, né? O ministério é que pessoas conheçam o Senhor Jesus, pessoas sejam exortadas e transformadas. O foco não é programas, não é isso. Paulo não buscava isso. Ele não buscava se autoproclamar, ele não buscava ter programas na igreja, mas ele queria que as pessoas fossem transformadas. E quando eu digo isso, não significa que a gente não deve ter esses tipos de ministérios, foi só um exemplo. A gente tem que ter, porque esses ministérios, eles são focados nas pessoas. Quando são focados nas pessoas, eles são de bênção, né? Focado nos desafios que os homens enfrentam, desafios que as mulheres enfrentam, um ensino apropriado para as crianças, tudo isso é bênção. Mas o que eu queria chamar a atenção é que o foco são pessoas. E eu queria fazer um pequeno exercício. Os irmãos aqui da igreja sabem que eu nunca faço isso, mas hoje eu vou ser bem ousado. E eu queria pedir que todo mundo ficasse de pé. Ousadia total. Os irmãos cair, por favor, não fiquem escandalizados, porque eu não faço isso. Mas eu queria fazer um pequeno exercício, que vocês olhassem para as pessoas do seu lado. Porque o ministério é com pessoas, irmãos. É com pessoas. Você tem que olhar para as pessoas. Porque eu gostaria de pedir para sentar novamente. Obrigado. E aqui a exortação é que a gente lembre disso. Lembre disso. Depois eu vou retomar esse ponto, mas eu quero que a gente lembre que o ministério é com pessoas. Não são programas. Programas não transformam pessoas. Mas a gente deve buscar ministrar para pessoas. E aqui com toda a sabedoria, seguindo o texto, a gente vê que Paulo fala: nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria. E aqui, essa com toda a sabedoria é algo muito importante, porque Paulo sabia que o ministério dele, que deveria ser para cada pessoa que ele tinha contato, e com todo tipo de pessoa, tinha que ser feito com toda a sabedoria. E não a sabedoria que ele tinha, mas a sabedoria que vinha do Senhor. E a sabedoria que não era só
que ele tinha para ministrar, mas também a sabedoria que as pessoas precisavam ter, que vinha do Senhor, para entender a ministração. Isso é super importante, irmãos, porque muitas vezes a gente pode escutar uma pregação e pensar assim: Deus não falou comigo, a pregação não foi tão boa. E isso acontecer várias vezes. A gente dizer: não sei o que acontece, a pregação não tem tocado no meu coração. Mas eu queria fazer uma pergunta. Antes de vir ao culto, ou aqui mesmo, você tem pedido ao Senhor para falar ao seu coração? Né? Porque sim, é responsabilidade do pregador poder fazer, na dependência do Senhor, expor a palavra de Deus e buscando sabedoria para poder expor. Mas cada um de nós precisa, ao estar escutando o ensino da palavra de Deus, ter o coração disposto a escutar. Porque muitas vezes a gente não entende ou não é edificado porque a gente não está com o coração disposto a escutar. Então, que a gente possa fazer isso, buscar, pela ministração de outros irmãos, buscar ter sabedoria, buscar ter a sabedoria do Senhor e estar buscando no Senhor. Senhor, fala o meu coração por meio daquele irmão. Fala por meio da tua palavra. Usa a vida de quem vir ministrar aqui na frente ou no Ministério de Jovens, enfim, no ministério que você for participar. Peça ao Senhor que o Senhor fale ao seu coração. E certamente Ele vai falar. Ele vai escutar a oração do pregador que vem pregar à frente e vai escutar a pregação que você mesmo faz. Então não deixe de fazer isso. Busque ser ministrado com toda a sabedoria também. E Paulo aqui, quando segue o texto, ele fala que nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria. E aqui o foco do ministério são as pessoas. Então Paulo quer apresentar todo homem, toda mulher, toda criança, toda pessoa, qualquer pessoa, seja pessoa mais velha, mais nova, seja qualquer pessoa que ele tenha contato, qualquer pessoa que ele possa ministrar, perfeito em Cristo. E quando fala que perfeito, não é uma pessoa que não tem mais pecados, não é isso. A palavra ali, teleion, tem muito a ver com maturidade espiritual, tem a ver com integridade. Paulo buscava que cada pessoa que ele pudesse ministrar pudesse ser alguém irrepreensível, uma pessoa íntegra, uma pessoa que tivesse um relacionamento sincero com o Senhor e não tivesse pecados demarcados na vida daquela pessoa, assim, que você reconhecesse aquela pessoa sempre faz isso, sempre mente, sempre não confio nela. Não, uma pessoa confiável, uma pessoa que seja de bênção para outras vidas, que tem suas lutas como todas as pessoas. Infelizmente, uma notícia que eu tenho que dar, que até o dia da nossa morte ou do nosso arrebatamento, a gente vai lutar contra o pecado. Então, Paulo não queria pessoas sem pecado, mas ele queria poder participar da obra que Deus está fazendo na vida de todos os crentes. Deus, sim, vai nos livrar do pecado. Ele já nos livrou, todos os crentes, do domínio do pecado. O crente não é dominado por pecado, ele peca se quer. Mas a gente pode estar crescendo em santificação, e Paulo queria participar dessa obra. Lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, a gente vê uma esperança que Paulo tinha muito firme. O livro anterior a Colossenses, a gente vê lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6, que ele diz o seguinte: eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele não tinha dúvida assim, será que Deus vai remover todo o pecado? Será que ele vai cumprir essa obra? Não, ele estava convencido, ele tinha plena convicção, ele sabia que Deus ia fazer isso. Ele sabia que essa obra era uma obra de Deus e ele queria poder participar dessa obra de santificação, que uma obra que vai ser plena no arrebatamento ou quando a gente estiver com o Senhor por meio da morte, mas
uma obra que vai seguindo em santificação. O crente ele não deve decrescer em santificação, cada vez cair mais no pecado. Não. Ele deve crescer em santificação, chegar mais próximo do Senhor, cada vez mais santo. E Paulo queria participar disso. E por isso que ele proclamava, ele advertia e ensinava a cada um, com toda a sabedoria. Ele queria fazer isso. E aqui é a grande pergunta, né? Porque Paulo, ele era um ministro, né, do Senhor, e ele dizia que nós o proclamamos, então ele trazia também Timóteo junto, ele trazia também Epáfras junto, cooperadores do evangelho, aqueles que serviam. E a grande pergunta é: o proclamar é um dever de todo crente, né? O proclamar é um dever de todo cristão, ou é só daqueles que são os profissionais do evangelho, aqueles que vivem do evangelho, aqueles que a vida de toda pessoa é ministrar o evangelho? Será que isso é só deles? Ou é de todo crente? Ou é de toda pessoa? É de todo aquele que é salvo? Será que é isso? Colossenses capítulo 3:16 tem uma questão bem interessante. Bem interessante. No capítulo 3, versículo 16, Paulo fala para a igreja. Ele não está expondo o seu ministério, ele está falando para a igreja de Colossos, para todos os crentes ali. Ele diz o seguinte: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. E é interessante que, embora a ordem esteja ao contrário, né, que lá em Colossenses 1:28 está advertindo e ensinando, aqui a gente vê... Eu me perdi aqui, peraí. Ensinem e aconselhem-se, a ordem é a mesma. A ordem é a mesma. O aconselhar é a mesma coisa que advertir. A palavra é a mesma. Não tem diferença. Paulo só mudou a ordem, mas o ensino é o mesmo. Ele falou para a igreja: façam a mesma coisa que é o meu ministério. Esse também é o ministério de vocês. É o ministério de todo crente, todo cristão deve sim aconselhar, deve sim exortar, deve sim ensinar. Se você é crente, você já sabe algo para ensinar. Se você é cristão, se você rendeu sua vida diante de Deus, você já tem algo para ensinar. Já sabe falar o evangelho. Se você entendeu o evangelho, você conhece o evangelho e sabe ensinar o evangelho. E aquelas pessoas que não conhecem o evangelho precisam dessa mensagem. Paulo queria proclamar a todas as pessoas. E a gente deve fazer o mesmo. Proclamar o Senhor Jesus para os que estão de fora e os que estão dentro também. Todos precisam conhecer mais o Senhor Jesus e todos precisam também, em algum momento da sua vida, mudar o seu caminho para andar o caminho correto diante de Deus. E eu queria abrir algumas passagens que falam um pouco sobre isso, sobre como a gente pode proclamar, como a gente pode exortar, ensinar. E eu acho que esse proclamar, ele se dá de muitas formas na igreja, por meio da pregação, aqui como ela está sendo exposta. Ela também se dá por meio dos ministérios estabelecidos também, né, como eu comentei, ministério de jovens, mulheres, homens, com crianças também. Mas eu creio que de uma forma muito especial, e que todo crente pode fazer e deve fazer, é por meio do evangelismo e do discipulado. Isso todo crente pode fazer. Todos nós podemos participar dessa obra. E, na verdade, todos nós devemos fazer isso. E eu queria abrir duas passagens em 2 Timóteo 2, em Tito 2 também, para que a gente possa ver um pouquinho mais sobre essa dinâmica do discipulado, que é algo que a gente deve fazer. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2.
Depois a gente vai ver Tito, que é o livro depois de 2 Timóteo. Então, em Tito, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2, a gente vê o seguinte: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. E isso, 2 Timóteo 2,2 é um versículo que é base para discipulado, porque é uma pessoa que ensina outra pessoa, que ensina outra pessoa, que ensina outra pessoa, que ensina outra pessoa, e assim por diante. Paulo que fala para Timóteo: confia essas palavras a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Então Paulo ensinou a Timóteo, que ensinaria aqueles homens fiéis, que ensinariam a outros homens fiéis. E aí ia continuar, ensinariam outras pessoas. A gente não deve ter medo de discipulado, porque discipulado é uma vida na outra vida. Você ensina a palavra de Deus, mas você ensina também por meio do exemplo da sua vida, por meio do exemplo daquilo que o Senhor já fez na sua própria vida. E muitas vezes a gente pode colocar o discipulado como algo muito desafiador, assim, nossa, eu tenho que saber todas as perguntas, eu tenho que ter todas as respostas, tenho que ter um mestrado em teologia, um PhD, eu tenho que estudar no Harvard da teologia, sei lá, e estudar em um lugar assim para ter todas as respostas. A gente não vai ter todas as respostas. O único ser que tem todas as respostas é o próprio Deus, né? Então, a gente não consegue isso. Mas a gente consegue poder ensinar aquilo que a gente sabe. Como eu comentei antes, se você é crente, você já tem algo para ensinar. E por meio do tempo de estudar a palavra de Deus, você vai conhecendo mais sobre o Senhor e pode também compartilhar isso. Porque Deus salvou o seu povo para servir a Ele, para ser de bênção a outras pessoas. E o discipulado é uma forma fantástica de fazer isso, porque você pode ensinar outras pessoas a ensinarem outras pessoas. E aqui eu pergunto de novo: você tem feito isso? Tem participado dessa obra de ensinar a outros? Deus quer isso de você, Deus quer isso de mim, que a gente possa fazer isso. Não necessariamente um discipulado formal, mas poder ensinar a outra pessoa. E lá em Tito, a gente vê isso de uma maneira um pouco mais clara para a vida das mulheres, que a gente viu aqui sobre homens, e a gente vê um pouco mais sobre mulheres. Tito capítulo 2, versículos 3 a 5, a gente vê ali que Paulo instruiu a Tito: semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Então aqui Paulo fala para Tito instruir aquelas mulheres lá onde Tito poderia ministrar, para que elas pudessem ensinar mulheres mais jovens, por meio da sua vida, ensinar a outras pessoas. Então o discipulado é isso, eu dispor a minha vida para ensinar outras vidas. Não é algo que tem que ser super preparado, uma coisa assim, eu tenho que ter um curso de discipulado. Não. Uma coisa muito simples de fazer é sentar com uma pessoa e perguntar: você gostaria de estudar um livro da Bíblia comigo? E a resposta é sim, beleza. Escolhe um livro e estuda. O Evangelho de João é um livro fantástico para estudar juntos. Romanos também. Desafiador, mas é muito bom. Olha, João, um exemplo da chamada ali muito bom. Eu usando esse livro junto, essa é uma benção. Então, esse é um desafio que eu trago para a igreja. De a gente poder estar disposto a fazer isso. Poder dispor as nossas vidas para ensinar outras pessoas. Sem colocar grandes desafios. Fazer simples. Mas poder ser uma ferramenta de Deus.
na vida de outras pessoas. Que a gente faça isso, meus irmãos. Que a gente possa realmente dispor as nossas vidas para ensinar sobre Cristo, exortar as vidas que alguns pontos, algumas questões não estão tão adequadas à vida que Deus quer aqui dentro da igreja. Mas também que a gente faça para as pessoas que estão lá fora, as pessoas de fora, que é o evangelismo. Lá em Colossenses, capítulo 4, versículos 5 e 6, a gente vê uma exortação que a gente também estudou aqui na igreja, de poder exortar e ensinar as pessoas que são de fora. Em Colossenses capítulo 4, versículos 5 e 6, a gente lê: sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades, o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Então Paulo aqui fala com os de fora, fala com aqueles que não pertencem ao Senhor. E é o nosso dever de poder pregar o Evangelho, de poder proclamar o Senhor Jesus, tornar Ele conhecido, tornar que as pessoas saibam quem é o Senhor Jesus, para que a gente fale que elas devem se arrepender dos seus pecados. E dessa forma, elas possam ter uma vida plena, ter uma vida verdadeira, uma vida em abundância, como o Senhor Jesus afirma. Aquela mensagem tão famosa de que Deus, de tal maneira, entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa mensagem tão simples, que a gente prega essa mensagem. As pessoas aqui de fora e que não conhecem o Senhor Jesus, elas não vão gostar dessa mensagem. Elas podem dizer: que bobeira, né? Como é que você acredita numa coisa dessa? Podem dizer isso, mas a gente não deve deixar de falar, porque essa mensagem, por mais dura e por mais simples que seja, ela é verdadeira, ela é verdade. Jesus Cristo morreu pelo meu pecado, pelo seu pecado. E a única salvação que nós temos é por meio do seu sangue. Não há outra forma. Não há outra forma, não há outro caminho para Deus. E essa mensagem que todos nós devemos crer e confiar, é somente por ela que é a salvação. Não há outra salvação. E a gente não sabe quando o Senhor Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja, para nos levar com Ele. E a gente tem que aproveitar esse tempo para poder proclamar o Senhor. A gente precisa proclamar Jesus. Precisamos proclamar a salvação que há no Senhor Jesus. A gente não deve deixar para amanhã, porque amanhã pode ser tarde. Pode ser tarde demais. Então proclamemos essa mensagem, irmãos. Estejamos preparados para proclamar essa mensagem. Como o apóstolo Pedro também nos exorta, ele diz o seguinte: antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. E esse versículo é muito importante porque ele fala: santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Tenham Jesus como Senhor em sua vida. Não apenas sejam salvos e vivam a vida como vocês querem. Não. Tenham o Senhor Jesus como o Senhor, aquele que manda, aquele que governa, aquele que dá a direção, aquele pelo qual a sua vida é baseada nos seus atos, não somente no seu falar, mas na sua vida como um todo. Que seja isso, para que dessa forma vocês estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhe pedir a razão da esperança que há em vocês. Que Jesus seja a base das nossas vidas para a gente poder pregar o Evangelho. E eu brinco com essa passagem porque, não com a Bíblia, mas com a expressão em si, né, a razão da esperança que há em vocês. E eu nunca vi alguém me perguntar isso. Mateus,
Qual é a razão da esperança que há em você? Eu nunca vi alguém perguntar isso para mim. Alguém perguntou isso para vocês uma vez? Não? O Jonas concorda comigo lá. Ninguém pergunta isso. Mas ninguém pergunta dessa forma, mas pergunta: Mateus, aconteceu essa situação tão difícil. Como é que você está bem ainda? Né? Como é que você não está desesperado? Né? Ou outra situação, por que tu não só mente que você não fez tal coisa para poder escapar da situação? Ou tu paga os teus impostos mesmo? Não acredito, sério mesmo. Mas tu pode fazer tal coisa e não precisa pagar? E pergunta essas coisas, por que tu faz isso? Por que tu não simplesmente não dá um jeitinho brasileiro? Ou por que você não fica sem esperança nessas situações difíceis? Por que isso? Essas perguntas, sabe o que é? É isso aqui. Responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Tem alguma coisa que as pessoas não sabem o que é. Tem um mistério, alguma coisa ali que será que é isso? Tem alguma coisa que eu não sei. Eu preciso saber. E essa é a razão da esperança que nós temos. A gente vive uma vida no Senhor Jesus e essa é a esperança que a gente tem. Que a gente pertence a Cristo. A gente pertence a Ele. A gente foi salvo por Cristo. O sangue de Cristo que Ele derramou por cada pessoa. Ele morreu na cruz por um povo santo que nos salvou. É essa esperança que nós temos. E é essa esperança que a gente deve proclamar. É essa esperança que a gente deve proclamar. E sim, as pessoas vão perguntar qual a razão da esperança que a gente tem. Dessas formas, a gente tem que estar preparado. A nossa vida deve estar baseada no Senhor Jesus. Então, o proclamar o ministério, o foco no ministério, que são pessoas, a gente deve estar sempre preparado, irmãos, para poder ser uma bênção, ser uma ferramenta nas mãos do Senhor, tanto no evangelismo, tanto no discipulado. É isso que Deus quer de nós. Ele quer que a gente possa participar dessa obra. Ele não salvou os crentes para simplesmente entrar numa fila de espera até, agora beleza, estou na presença do Senhor. Não. Ele quer que a gente, por meio desse tempo de salvação, até estar diante do Senhor, que a gente trabalhe, sirva ao Senhor. É isso que Ele quer de nós. E esse ministério não é um ministério fácil. Não é fácil. E em Colossenses capítulo 1, versículo 29, vamos voltar lá, por favor. Que a gente possa voltar e continuar esse texto. Que Paulo fala que esse ministério focado em pessoas é um ministério difícil. E Paulo diz o seguinte: para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Então Paulo fala aqui que o ministério não é fácil, porque ele está lutando. Ele se esforça. E essa palavra lutando, ela dá a raiz da palavra que a gente fala agonia em português. É agonizomenos, a palavra em grego. Então essa agonia que ele passava, essa luta, esse esforço, o ministério é isso. O ministério é difícil. Se você teve a oportunidade de exortar alguém, você percebeu como é difícil exortar uma pessoa, porque a pessoa vai, quando fala assim, esse comportamento de você não está tão legal, e a pessoa não está assim muito disposta de escutar isso, ela vai ficar brava com você. E isso são os desafios do ministério. E a gente tem que falar, a gente tem que ser ferramenta de Deus na vida dos irmãos. Exortação é algo muito difícil. Pregar o evangelho é difícil também. E porque é difícil a gente vai desistir? Não, né? A gente deve ser firme. Firme por quê? Porque a gente quer honrar o nosso Senhor. A gente quer viver vidas que agradam ao Senhor. Não vidas para nós mesmos. Porque as nossas vidas não são nossas. São do Senhor. Eu lembrei de uma passagem em 2 Coríntios, capítulo 5.
que é uma passagem muito especial para minha esposa. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 14 e 15, diz o seguinte: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para aqueles que vivem, já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, meu querido irmão, se você é realmente um irmão, a sua vida não é sua mais. Não é sua mais. A sua vida é do Senhor Jesus. É dele a sua vida. Você pertence a ele. Então, os desafios do ministério, mesmo que sejam muito difíceis, a gente deve estar disposto a encarar eles, para ser de bênção aos nossos irmãos, para ser de bênção àquelas pessoas que não conhecem o Senhor Jesus. A gente precisa ministrar a todos com quais temos contatos, assim como Paulo. Crianças, jovens, pessoas mais velhas, homens, mulheres, todas as pessoas que a gente tem contato, que a gente seja de bênção, assim como Paulo buscava ser. E uma pergunta muito importante é: será que o poder do ministério que Paulo se referia lá, que ele comentou que para isso me esforço lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim, esse poder que atuava em Paulo, que dava a possibilidade de proclamar, dele exortar, dele servir, era somente em Paulo ou em nós também, em todos os crentes? Eu queria abrir uma última passagem, que está lá em Efésios, capítulo 1, versículo 18 e 19, que é uma oração que Paulo tinha para aqueles irmãos de Éfeso, e uma confiança que nós podemos ter também. Efésios capítulo 1, versículos 18 e 19. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele lhes chamou, as riquezas da glória, da gloriosa herança dele nos santos, a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Eu queria chamar a atenção no versículo 19, porque ele fala da incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. E é interessante porque Paulo, ele ora pelos Efésios, mas ele se inclui nesse grupo também. Então, essa força que atuava poderosamente em Paulo, ele cria que também atuava poderosamente nos Efésios. E como os Efésios eram crentes comuns, como todos os outros, atua em qualquer crente. Nós hoje também. Essa força atua poderosamente em nós, para que a gente possa proclamar a Cristo, proclamar o Senhor Jesus. E as últimas palavras que eu queria falar aqui à igreja, o encerramento dessa mensagem, o encerramento aqui dessa última pregação, é que eu queria falar aos irmãos. Essa passagem aqui de Colossenses, capítulo 1, versículo 28 e 29, que os irmãos possam ter no seu coração também. Porque, com certeza, muitos desafios a gente vai ter aqui na igreja, também, na igreja lá em Caí, também. A gente vai ter muitos desafios esse ano, com certeza. Que a gente não deixe que a gente não desfaleça diante dos desafios, que a gente não perca o encorajamento, que a gente confie no poder do Senhor, que atua poderosamente atua poderosamente em Paulo e atua poderosamente em nós. Que ao longo dos desafios que a gente vai ter esse ano, que a gente possa confiar no Senhor. Vai ter desafios lá pra gente, lá no Pará. Desafios que eu nem imagino. Né? Eu não sei o que vai acontecer lá. A Nicole tem algumas ideias aí, mas não sei se os desafios vão ser os mesmos, podem ser diferentes. Né?
E vai ser uma benção ter lá a Nicole com a gente também. Vai nos ajudar bastante. Mas eu tenho certeza que vão ser muitos desafios lá. E com certeza muitos desafios que a igreja vai passar aqui também. E o meu encorajamento, o último encorajamento, é que a gente continue lutando juntos, embora distantes geograficamente, a gente possa lutar juntos, orando uns pelos outros, exortando uns aos outros aqui na igreja e também cada um onde você esteja, né? Que a gente possa servir ao Senhor por meio do evangelismo, por meio do discipulado, por meio do serviço um para com os outros, que não deixemos de servir, irmãos. Não deixemos de servir. Que a gente sirva e agrade o Senhor por meio disso. Que a gente confie que o Senhor mantenha a sua igreja. Que a gente não confie que são simplesmente as pessoas que mantêm a igreja. Não, o Senhor é o dono da igreja. Cristo Jesus é o dono da igreja. Então Ele vai cuidar de um pedacinho da igreja que vai estar lá no Pará, de um pedacinho da igreja que está lá em Moçambique, ou um pedacinho da igreja que pode estar em qualquer lugar. Então, não duvidemos do Senhor, mas confiemos nele. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus. Muito obrigado por a gente poder ter esse culto juntos, poder ter esse último momento de estudo da palavra juntos. Senhor, eu te louvo por isso, porque o Senhor escolheu muitos, e por um motivo que eu não tenho ideia, Senhor, escolheu a mim e também meus irmãos, e eu te louvo por isso, te louvo porque o que nos uniu não foi apenas gostos pessoais, Deus, não foi apenas a idade, não foi qualquer motivo fútil, mas foi o Senhor Jesus. Eu te louvo por isso, Senhor, porque o Senhor continua a salvar, continua a edificar pessoas, continua a transformar vidas. E eu te louvo por esses irmãos tão queridos que têm sido usados na minha vida, têm sido usados na vida uns dos outros, e a minha oração é que o Senhor continue a produzir isso, continue a cuidar dessa igreja, a cuidar também, eu lembro da igreja de Caí. Cuide, Senhor, também dessa igreja, continue a edificar as igrejas irmãs. Também eu lembro da igreja de Canoas, Aíba, que o Senhor continue a fortalecer essas 3 igrejas, continue a cuidar por meio da administração também do pastor Roberto, nosso missionário Alaor, de suas famílias. Eu te peço por isso, Senhor, eu te louvo, porque o Senhor tem feito uma obra e tem nos feito participar dela, Senhor. Muito obrigado por nos incluir nessa obra maravilhosa que o Senhor tem feito. Louvado seja o teu nome por isso. Cristo Jesus que oramos. Amém.